Bora lá, meu povo! Simbora! Veja só, nós estamos então voltando a falar sobre o Ano Novo. Falamos ontem de toda a questão praticamente biológico, né? Como eu fui falando biológico no sentido natural da vida. Ou seja, aquilo que é natural, aquilo que nós vamos ver como algo natural. O que que seria algo natural? A vida por si só. Então, olhando a vida por si só, nós vamos ver que é impossível nós celebrarmos um ano novo nessa data. A gente está celebrando por causa de uma conclusão de um calendário. Mas, se você olhar para biologia, não está dando para ouvir? Tá dando, né? Muito baixo, baixíssimo. Esse- ah, Então, aqui tá bom? Normal? Espera só um pouquinho, nossa, deixa eu tentar aqui. Então, aqui, nós colocamos essa questão do biológico. Então, veja só, o calendário, então, é ajustado e esse ajuste dele, ele vai fazendo com que fosse desprogramado da naturalidade de vida. Então, todo o calendário, ele precisa estar dentro da naturalidade de vida. Olhando para o hemisfério norte, nós temos o quê? Olhando para o hemisfério norte, nós temos o inverno. Olhando para o hemisfério sul, nós temos o verão. Então, é impossível o ano começar ou no verão ou no inverno. Então, não tem como. Então, assim a gente terminou ontem falando sobre isso. Hoje nós vamos pontuar uma outra questão. Vamos lá. O que que nós vamos perceber aqui? Um, o calendário gregoriano, vamos pegar Wikipedia normal, a gente não precisa falar no irmão, essa é a revelação do século. Não, é só a gente ver aquilo que está lá, né? Vamos pegar Wikipedia, pega aqui, vamos lá. Calendário gregoriano. Então vamos, ó. O calendário gregoriano é um sistema de contagem de tempo solar introduzido pelo Papa Gregório XIII em 1582, que se baseia no movimento da Terra ao redor do Sol e é mais usado no mundo atualmente. Ele corrige o calendário juliano com 12 meses, de 365 e 366 dias, né, dependendo do ano bissexto, e adição de um dia extra a cada 4 anos. E pá. Então, características. Ele é solar. Por que que é solar? Então, ele está ligado à rotação do Sol, porque os outros calendários era lunar, então era instável. Então, o solar ele é fixo. Então, a gente começa por aqui. É um calendário fixo. É meu parente. Ele veio fazendo as coisas ruins, nós vai vir consertando, né? É interessante que é de 82, eu nasci em 82 também, então a gente tá aí batendo de frente. Vamos lá. É, ele vem, segundo é, segundo ele, eles vêm corrigindo o calendário juliano, porque o calendário juliano ele era descompensado com as estações do ano, porque por ser lunar ia começando e daqui a pouco estava tudo fora das estações. E olha que interessante, o calendário hebraico ele é lunisolar, ele é lunar e solar ao mesmo tempo. Por isso, nós vamos ver que tem o 13º mês, acho que de 4 em 4 anos, ou de 3 em 3 anos, que é o Adar 2, que é para fazer a compensação. Outro ponto, a estrutura é dividida em 12 meses, com duração variável de 30 a 31 dias, para a maioria dos meses, ou 28, 29 em fevereiro. Origem, recebeu o nome em homenagem ao Papa Gregório XIII, que promulgou a reforma em 1582. Irmãos, vamos lá. Vamos para o primeiro ponto aqui. Você já parou para pensar que um calendário ele deveria ser feito por um astrônomo e não por um papa?
Peraí, por que um papa teria, então, a responsabilidade de fazer um calendário? Eu quero que você entenda aqui. Depois a gente vai chegar no Réveillon. Então, vamos lá, a gente está construindo uma história. Eu quero chegar, é de Deus ou é do capeta? Não, eu quero que vocês cheguem numa conclusão. Se vale a pena manter ou se vale a pena descartar. A gente falou do Natal. Vale a pena manter a tradição? Aí é com você, não é comigo. Agora a gente vai chegar no Ano Novo, o Réveillon. Vale a pena manter? A gente já viu aqui que biologicamente não tem sentido a gente falar que é Ano Novo. Não tem sentido a gente fazer a pulada de estação. Ah, estamos começando um novo ciclo. Não tem sentido, porque não estamos começando um novo ciclo. Não é biologicamente um tempo de começar um novo ciclo. Não é. Não tem sentido a gente falar que a gente está começando. Você entendeu? Ah, apóstolo, mas é a tradição. Então, peraí. Mantemos ou não mantemos a tradição? Dois, entenda. A gente pode vir por fim civil. Pelo fim civil é uma coisa. Agora nós estamos dizendo isso como estilo de vida. Como um fim civil, é óbvio que a gente vai ter que manter a nossa cronologia, porque a gente está no Ocidente e no Ocidente nós temos essa característica. Mas agora, o que que nós fazemos? A gente tem projetos, nós temos expectativas, nós temos tudo quando chega no final do ano, a gente fala, não, o ano que vem vai ser diferente. Peraí, por que o ano que vem? Que expectativa é essa que eu estou montando? O ciclo vai mudar mesmo? Dois, não, que a gente ia passar lá, né, como a gente brinca, de branco na igreja, né, orando à meia-noite, a 11 horas e 59 minutos, né, 23:59, porque agora eu estou recebendo e profetizando o ano novo. Aí a gente até começa, né, 12 dias para 12 meses. Quem nunca fez isso, né? 12 dias para 12 meses, e a gente vai lá para aquele negócio, que não sei o quê, aquela papá, aquele negócio todo. Tá, mas vamos lá. É realmente o tempo do ano novo? Estamos em uma nova estação? Ah, apóstolo, mas é tradição. Então por que que a gente não faz isso agora? Que de fato, biologicamente, não tem sentido. Então eu posso fazer qualquer hora. Se eu já estou fora da biologia, da cronologia realmente, então eu faço qualquer dia. Eu posso chegar em novembro e dizer, ó, vou profetizar 12 dias para 12 meses, para 12 não sei quanto. Entende? Então, se eu estou fazendo um negócio para um fim que realmente é uma cronologia, então eu tenho que entrar na cronologia. Não o restante. É só conversa fiada. Pois bem, você já parou para pensar que o calendário ele só existe por dois motivos? Colheita e plantio e deidades. Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês. Veja só. Se você não tivesse conta para pagar e um Deus para adorar, o que importa que esse mês é dezembro? Parou para pensar nisso? Então veja, por que que a gente conta dias e meses? Por dois motivos. A palavra calendário, aniversário, tem as suas origens. A gente pode entrar depois em questão de aniversário. Veja só. É, volta aqui de novo. Entenda. Pegando origem. Origem, origem. É, fugiu que eu tava no raciocínio. Meu Deus, tá bom, né? Tá. Se eu não tenho conta para pagar, é isso que eu tava falando. Se eu não tenho conta para pagar e se eu não tenho Deus para adorar, não preciso de calendário, porque a palavra calendário vem de livro de registro. Se você pegar lá, calendário, livro de registro, aonde nós registramos fatos. Então, isso é um calendário. Agora eu pergunto para você, por que que eu preciso registrar? Porque existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Não é você não pode soltar a semente em qualquer tempo, não é. Mesmo que você plante na terra, a terra não vai produzir, porque tem a data certa, tem uma janela para você plantar que você vai colher. Você pulou essa janela, você perde a colheita. Dois, o que é o calendário? É a perpetuação
de uma memória de uma divindade que visitou um povo. Então, se você parar para pensar, quando nós temos, então, a implicação de um ato religioso no calendário, significa que esse calendário vai estar recheado de memórias e vai fazer com que haja perpetuidade da sua religião. Se você pegar o calendário japonês, você vai ver várias festas festivas que vai perpetuar a cultura dos panteões japoneses para aquele povo. Se você pegar o calendário islã, você vai ver que vai ter festividades que vão perpetuar a memória de Alá e suas entidades para aquele povo. Se você pegar o calendário Inca, você vai ver que vai ter datas específicas que vão perpetuar a memória dos deuses e panteões Inca para aquele povo. Então aqui a gente já chega em uma conclusão. Cada povo que tem um deus específico também tem um calendário específico. Vamos para a prova vamos para a prova real aqui? Vamos lá. Por que que você pega Europa, América do Sul, América do Norte e boa parte da África ali tem o calendário gregoriano? Por quê? Acho que a África deve entrar nisso. Mas por quê? Por que que a gente pega Europa, América do Norte, América do Sul, gregoriano? Porque entende-se que esses continentes são cristãos. E por ser cristão, tem o calendário cristão. Agora, o Japão é cristão? Não. Até rimou. O Japão é cristão? Não. Então você vai ver que tem um calendário específico. A China é cristão? Não. Então tem um calendário específico. Os incas eram cristãos? Não. Então tem um calendário específico. Os maias eram cristãos? Não. Então tem um calendário específico. Israel é cristão? Não. Então tem um calendário específico, né? Que aí no caso é o calendário de Deus mesmo, estabelecido na Bíblia. É, o, os muçulmanos são cristãos? Não. Então tem um calendário específico. Então veja só, a entidade que visita o povo deixa esse povo uma contagem de dias que faz com que esse povo nunca esqueça desse Deus que o visitou. Agora, olhe para a Bíblia e que você vai ver exatamente isso. Qual foi a primeira coisa que Deus deu ao povo quando Deus começa a nação de Israel? Um calendário. E vocês começarão por esse dia. E aí Deus começa a fazer o quê? Marcação nesse calendário. No 14º dia do primeiro mês vocês fazem isso. Não sei que dia do não sei que mês vocês fazem isso. Não sei que dia desse mês você faz isso. Ou seja, Deus fez todo o roteiro de todo o calendário anual para que ele nunca fosse esquecido no meio do povo. Por quê? Porque tem as datas certas do que chamamos de festas bíblicas. Então, as festas bíblicas ela vai agir com duas questões: um memorial e um portal. O memorial para heranças geracionais, para que o nome do Senhor nunca seja esquecido entre as gerações. E o segundo é o portal, que é o que a gente chama de alinhamento de tempo, de trazendo o céu para a terra. Eu quero que você entenda. O calendário que eu sigo é o Deus que eu adoro. Isso daqui é batata, meu irmão. Você já parou para pensar que nós falamos, mas de fato, só quando nós começamos a alinhar o calendário que a gente começou realmente a entender o profético? Porque até então são 365 dias, mas eles fazem as contagens deles. E cada dia ou cada mês tem uma marcação. Então são as contagens deles. E de fato, irmão, se você pegar todos os calendários, eles começam na primavera. Só o nosso que começa no inverno. E agora vamos pegar aqui um negócio aqui. Veja só. Vamos estudar aqui. O calendário que antecedia o calendário gregoriano é o calendário juliano.
Agora veja só, vamos pegar aqui o calendário juliano. Entenda isso daqui, irmãos. O calendário juliano, ele tinha 10 meses. Então veja, deixa eu só pegar aqui. Hum, então observa aqui. O calendário juliano, ele entra em vigor em 45 antes de Cristo, que era uma confusão, mas era uma confusão generalizada. No ano da reforma, ou de tudo, houve um ano de 443 dias. Imagina o tamanho do ano, né? Então foi uma confusão generalizada. Porém, vamos só para a contagem clássica. Veja só. Ó, o mês começava em março. No calendário juliano, começava em março. Então a gente vai vir março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de 7, outubro de 8, novembro de 9 e dezembro de 10. Porque então tem 7, 8, 9, 10. E o restante era uma homenagem ao deus da guerra, ao deus das águas, que é Marte, né? Márcio de homenagem ao deus Marte, abril de Aprilis, Afrodite, maio da deusa Maia, junho da deusa Juna, julho, que vem de Júlio César, homenagem a ele, aí vem agosto, que vem de Augusto, que depois é quando entra o gregoriano, aí setembro, outubro, novembro, dezembro. Então veja só, ele tinha as 10 meses. Quando o calendário gregoriano é estabelecido em 1º de janeiro de 45 a.C., o que acontece aqui? Ele retrocede 2 meses, começando janeiro e fevereiro, março, abril. Então a gente vai ver que, de fato, todo o calendário ele sempre começou em março. Pega aí, calendário chinês, calendário judaico, calendário inca, calendário maia. Se você pegar todos os calendários, eles vão começar na primavera do hemisfério norte. Só o nosso que começa no inverno, pelo menos eu desconheço, pode ter algum, mas que começa no inverno. Porque essa reforma, e aí que a gente leu lá em Deuteronômios, ou em Deuteronômio, em Daniel. Então, nesse caso, nós vamos ver que a contagem mesmo, ela começa em março. E aí vem uma curiosidade. Veja, o nosso ano, ele começa em janeiro. Mas você já parou para pensar que o nosso ano fiscal começa em março? Por quê? Quem já viu aquela velha frase, o Brasil para no Natal e começa só depois do Carnaval? Não, querido. É porque do Natal ao Carnaval é o inverno, nada funciona, nada produz. Não é porque o Brasil para no Natal e só depois do Carnaval começa. Não. É porque de fato é o inverno, nada produz. Tudo começa a girar em março em diante, porque aí sim começamos um novo ano. Aí sim nós começamos uma nova estação. Aí nós entramos na primavera. E aí tudo começa a funcionar. E a gente vê isso até o nosso ano fiscal começa depois, começa na primavera. Porque realmente começa a girar as coisas. Fora disso, não gira, querido. Não adianta que não gira. Não gira. Então, o que nós precisamos entender? Que o nosso ciclo de vida não começa em janeiro. Então, olhando agora, entendemos o contexto. Havia um calendário, calendário juliano.
O calendário juliano, ele era um calendário de março a dezembro. Quando chega Constantino, começa a questão da igreja, para perpetuar todas as festas, eles retrocedem, sendo que por que que nossos dias da semana ele está relacionado a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Por quê? Porque outrora era dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. Por que que não tem mais isso? Por que que não é mais assim? Porque quando entra a Igreja Católica, ou seja, tudo isso, eles decidem não chamar os dias com o nome de deuses pagãos, né? Nome com pagãos. Então, nesse caso, o que que eles fazem? Eles colocam dia de produtividade. Primeiro dia de produtividade, quer dizer, segundo dia de produtividade, que é dia de feira, terceiro dia de produtividade, quarto dia de produtividade, quinto dia de produtividade, e aquela coisa toda. Mas os nomes dos meses ficaram em homenagem aos deuses romanos. Janeiro vem de Januário, o deus Jano. Fevereiro vem de Febros, o deus Febros. Março vem de Marte, o deus Marte. Abril vem de Aprilis, que é a deusa Afrodite. Maio vem de Maia, a deusa Maia. Junho vem de Juna, que é a deusa Juna. Julho vem de Júlio César, agosto vem de Augusto, e aí vem setembro, outubro, novembro, dezembro, que é a contagem decimais. Então, continua essa homenagem às deidades que ficaram, então, sincronizadas dentro do, do, do culto, né? Tanto romano quanto o culto cristão. Então, aqui a gente já define o calendário. E agora nós vamos, então, para a festividade. A festividade de fim de ano. E aí, então, a gente vem do que nós chamamos de Réveillon. Vamos lá. Vamos pegar aqui. É, veja só. Gente, eu estou pegando aqui nada de revelação. Eu estou pegando só coisas naturais. Vamos para a origem. E daqui é IA, gente. Ó. IA. Então, o que que a IA faz? Ela pega tudo aquilo que tem na internet de estudo acerca do tema. Então, vamos lá. A palavra Réveillon vem do francês réveil, réveil, os franceses aí vai falar, réveillé, né? Então, tem que fazer o biquinho, senão não é francês, né? Então, vamos lá. Que significa acordar ou despertar. Então, a gente vai ver aí. A celebração do Ano Novo do 1º de janeiro tem raiz mais antiga com as festividades dedicadas ao deus Jano e foi oficialmente estabelecida como calendário gregoriano em 1582, ou seja, foi estabelecido como uma festividade em 1582, quando o calendário juliano entra em vigor, quer dizer, gregoriano, ele entra em vigor, e aí então nós vamos ver que esse calendário se estabelece e é uma festividade dedicada ao deus Jano. Eu logo explico quem é o deus Jano. A origem da palavra, né, significa despertar e refere à festa que durava a noite toda, iniciada pela nobreza no século XVII. O termo simboliza o despertar para um novo ciclo de vida, refletindo a passagem do ano, que é exatamente aquilo que cultivamos.
Se você pegar a palavra Réveillon, é exatamente o pensar do despertar para o novo ciclo. Tá chegando um novo ano, uhul! Agora, esse ano, tudo vai ser diferente, né? Dia primeiro é garrafada para todo lado, soco, pontapé, xingo, e dizendo, nunca mais eu volto na casa dessa família. Nunca mais. A gente sempre ouve os vizinhos falando tudo isso. Eu lembro disso, os vizinhos gritando, né? Nunca mais eu volto aqui, você vai ver esses traíra que vieram comer tudo, deixaram a bagunça, pensando que a gente é empregado. Quem lembra aí dos gritos dos vizinhos? E no outro ano tá todo mundo junto de novo, porque família é tudo igual, né? E aí é aquela coisa toda. Pois bem, então veja só, origem da comemoração. As civilizações antigas, como a Mesopotâmia, já celebravam o Ano Novo em datas ligadas à estação do ano, como a primavera. Na Roma Antiga, os romanos, com Júlio César, fixaram o dia 1º de janeiro como o início do ano em 46 a.C., em homenagem a Jano, o deus dos portões e inícios. No calendário gregoriano, a consolidação de 1º de janeiro como data oficial do Ano Novo no mundo ocidental ocorreu pela adoção do calendário gregoriano em 1582. A França, né, foi amplamente associada à festa de passagem do ano, tá? Especialmente a influência cultural francesa espalhada pelo mundo. E no Brasil, a gente tem a questão do, olha só, no Brasil, ah, vamos lá, no Brasil, a celebração foi incorporada os costumes locais, incluindo a influência da tradição religiosa de matriz africana, como o ritual de Iemanjá, que inspiraram o uso de roupa branca e o costume de pular 7 ondas. Então a gente já começa por aqui. Primeiro, o Réveillon é a passagem de ciclo em homenagem a Jano, e o passar de branco, amarelo e tudo mais, isso já é uma cultura afro de culto da raiz africana. Então vamos lá. O passar de branquinho já é um culto para Iemanjá. O passar de vermelhinho já é um culto para as pombinhas. O passar de amarelinho, você entendeu que está tudo ligado ao culto afro e que a gente está lá na igreja celebrando tudo isso. Mas é normal, né? Graças a Deus que a gente não faz isso. Graças a Deus. Nós é gente boa. Entende que tudo isso daqui está ligado. E agora vamos lá, irmão. Vamos, vamos pensar, vamos só raciocinar. Eu sei que isso são temas que às vezes a gente fala assim, ah, mas sei lá, pô, muita. Né? Vamos raciocinar. Aonde vestir branco traz paz? Aonde vestir vermelho traz amor? Aonde vestir verde traz esperança? Aonde vestir amarelo traz dinheiro? No culto afro. Quem usa isso é o culto afro, gente. É a Umbanda. A Umbanda que traz isso. Você não vai ver isso num culto bíblico. O Senhor dizendo, e hoje, na festa, traga oferta vestido de amarelo para profetizar. O Senhor não diz isso. Nunca você vai ver isso. Então, todas essas características são características do culto de raiz, né, africana, que vem com todas essas roupagens, ou seja, existe a roupagem certa para cada entidade que se manifesta. E a gente sabe disso. Cada linha das pombagiras tem uma roupagem certa, cada linha de, ou seja, tudo. E quando você vai dizer da linhagem religiosa, você vai ver o branco. Por isso, né, as mães de santo, toda os pais de santo, tudo tem que estar vestido de branco. Por exemplo, você vai, foi que quando eu estava vindo, né, nessa viagem em Cuiabá, tava uma galera do Vale do Amanhecer, todo mundo de branco. Por quê? Porque
tem que ter essa característica, porque para entrar diante dessas entidades, tem que estar com a sua manifestação, as suas cores, as suas roupas, os seus enfeites, as suas coisas. Ou seja, tudo isso daqui não está ligado a nenhum culto bíblico. E por que? Da onde a gente aderiu isso? É isso que a gente sempre fica no centro espírita. O que eu fico pensando sobre isso. Veja só, os sacerdotes eles usavam o linho fino, porque o linho tinha esse sentido. Mas entenda, aqui nós vamos. Isso tem sentido no antes de Cristo, porque você tinha que vir com a aparência, você tinha que vir com sangue, você tinha que vir com a aparência. Mas agora não mais. Porque agora nós temos as portas abertas em Cristo Jesus. Exatamente. O que eles fazem está certo. Está certo para uma característica aonde o sangue de Jesus não é a porta de entrada. Então eu tenho que entrar por portas naturais para estabelecer o sobrenatural. Nós não precisamos mais disso, porque nós temos Jesus. Então não temos mais esse ritual. Isso aí vale até antes do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Depois disso, não temos mais, não precisamos mais disso, porque a porta já está aberta, que é Cristo. Amém? Então veja, onde eu quero chegar aqui? Primeiro, a passagem de ano não é uma festa cristã, porque o nosso calendário não começa por aí, e Deus é muito claro. Gente, entenda o seguinte, a gente pode falar, é tradição, beleza, mas a Bíblia é muito clara. Como a gente falou do Natal, a Bíblia é muito clara. Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu em outubro, setembro, outubro. 2. O Senhor é muito claro. O nosso ano não começa. Ah, mas apóstolo, é o calendário de Israel. Não, querido, é o calendário de Deus. O próprio Deus disse: vocês começam o ano de vocês aqui. Então, é óbvio que eu não vou começar no sentido civil, mas pelo menos para manter a minha fé, ou seja, o calendário que rege a minha fé tem que ser aquele que veio de Deus. Agora, o civil, eu vou seguir o calendário que eu tô morando. Se eu estivesse morando no Japão, eu ia seguir o calendário do Japão. Agora, para reger o meu culto, eu tenho que seguir o calendário que o próprio Deus deixou. Agora, como que eu vou reger o meu culto de transição de uma estação num calendário deixado por Jano e não Deus? Então a gente começa por aqui. Então, não é bíblico, não era costume apostólico, não era costume da igreja os hábitos de roupas unicolores, né? Ou vermelho, ou branco, ou amarelo, ou isso, ou aquilo, ele não vem também de um ato profético vindo da Bíblia. É um ato profético vindo da raiz africana, de cultos africanos. Então, daqui, você já decide se você mantém essa cultura ou não. Agora, vamos lá. Quem era Jano? Vamos lá, deu Jano. Jano era o deus romano das mudanças de transições, inícios e fins. Então a palavra sábado, que vem de Saturno, que é o mesmo deus Jano. Saturno, Cronos e Janos é a mesma entidade. Então por isso sábado, em vez de Shabat, sábado é o deus Saturno e o deus Saturno é o mesmo deus Jano. Janeiro também é o mesmo Deus Jano. Então você parou para pensar que nas duas mudanças de ciclo que nós temos está ligado a Jano. Ciclo semanal, Jano. Ciclo anual, Jano. Quem era Jano? O Deus das estações, o Deus da mudança de ciclo, representando com duas faces que olhava para o passado e para o futuro. Ele era o Deus das portas e dos portões, sendo invocado em momentos de mudança, como o início do ano ou ciclo,
e que levou a homenagem de dedicar o mês de janeiro em sua homenagem. Jano também era associado à guerra e à paz, com um templo em Roma cujas portas só eram fechadas em tempos de paz. Funções e simbolismo. Duas faces simboliza dualidade de duas coisas, como o passado e o futuro, fim e começo, além de apresentar a capacidade de olhar para diferentes possibilidades. Deus das portas protegia portões e portas, representando a passagem de um estado ou uma condição para outra. Como início de um novo ciclo de vida. Guerra e paz. E aí as celebrações. O primeiro mês do ano foi nomeado em sua homenagem, marcando o início de um novo ciclo e tentativa de colocar em prática uma nova resolução. Januálias, que era a festividade em honra a Jano, era realizada no início de janeiro, com a oferenda e rituais para garantir um bom ano. Cerimônia era invocado no início de rituais para restabelecer uma conexão entre o mortal e o divino, acreditando que suas bênçãos eram associadas para o sucesso nos novos empreendimentos. Então vamos lá. Jano não era, que Jano é Cronos, gente. E Cronos é o tempo. E o tempo é a razão da prosperidade. A gente está falando sobre vivendo a eternidade, que a gente está lá já não sei quantos séculos falando sobre isso, e é um assunto inesgotável. Por quê? Porque se você quer prosperar, você tem que vencer o tempo. Entenda, querido? A prosperidade está em vencer o tempo. Sair do tempo Cronos, porque o tempo Cronos é o comedor de matéria. O tempo passa comendo e devorando as coisas. Quando a Bíblia diz em Joel, e eu vou restituir o tempo que foi, ou os anos que foram devorados pelo gafanhoto, você vai ver o cortador, migrador, destruidor e o devorador, cortador, migrador e destruidor, que são os quatro que a gente fala que destrói as finanças. Você vai fazer o quê? Você vai ver que o Senhor não vai restituir a colheita. O Senhor vai restituir o tempo que o gafanhoto come. Então, esses espíritos comedores, destruidores, trituradores, devoradores, eles não comem matéria, eles não comem os meus bens, ele come o meu tempo. E o meu tempo é o maior ativo que nós temos. Se você parar para pensar, irmãos, veja só, o que você recebe como salário, a pessoa não está te pagando, ele está pagando o teu tempo. Você tira 8 horas da tua vida e você dá a essa empresa e ele simplesmente paga o teu tempo que você está deixando ali. Então veja, no final de 20 anos, essa pessoa não tem posse de você. Olha, eu já paguei 20 anos, então você é meu agora. Não. Ou seja, eu paguei 20 anos. Eu paguei 20 anos do teu tempo. Esses 20 anos da tua vida é meu. Eu adquiri. Então, o tempo é dinheiro. Lembra da máxima? Tempo é dinheiro. Porque é o que nós trocamos. É a nossa maior moeda de troca é o tempo. Né? Eu deixo o meu tempo e você me dá recursos. Eu deixo o meu tempo e você me dá recursos. Então, quanto maior, agora veja só, quanto maior sabedoria tem na execução desse tempo, mais recurso vale esse tempo. Então, veja só, se eu vou lá, entenda, se eu vou puxar a enxada em 1 hora, vale uma coisa. Agora, se em 1 hora eu consigo fazer algo extraordinário, vale outro preço. Concorda comigo? Não estou menosprezando a enxada, mas eu estou dizendo que se eu vou trabalhar e o que eu produzo nesse 1 hora, ou seja, o tanto de informação que cabe nessa 1 hora de serviço que eu vou prestar, vai valer o tanto que vai dar o valor de quanto essa 1 hora custa. Então, de fato, eu vencer o tempo, eu venço a estrutura de morte. E a estrutura de morte é a estrutura de miséria. Miséria é morte. Daqui a gente vai voltar para falar sobre a eternidade. Então, quando a gente entra em festas bíblicas, tempos e estações, mais uma vez eu digo, isso não é religião. Isso é arma de prosperidade. Shabats,
festas bíblicas, ciclos de Deus, são armas de prosperidade. É instrumento de prosperar que Deus nos deixou para vencer Cronos. Então, o nosso maior inimigo é Cronos. Por isso, ele é o Deus mais invocado em todas as civilizações. É o Deus do tempo. Por quê? Porque o Deus do tempo na verdade, o ser humano, se você parar para pensar em todos os filmes, em todas as culturas, a única coisa que ele quer fazer é o quê? Controlar o tempo. O que mais o ser humano sempre pensa? A máquina do tempo. Se eu pudesse ter a máquina do tempo, eu era milionário. Não é assim? Quem conhece o futuro tem dinheiro. Quem consegue prever o futuro tem dinheiro, tem riqueza. Então, de fato, o tempo é a maior cobiça do ser humano. E aí eu te falo uma coisa mais surpreendente. O que faz Deus, Deus? Já para pensar nisso? O que faz Deus, Deus? O tempo. Por quê? Porque ele é o único que não está dentro do tempo. Então, quem está fora do tempo é Deus. Tudo está dentro do tempo. E Deus está fora do tempo. Por isso, um dos nomes de Deus é o quê? Pai da eternidade. E aí, nós vamos olhar, que é o nome de Jesus. O que ele vai dizer? Que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Veja só, irmãos. Eternidade a eternidade significa que uma eternidade que não tem fim, para Deus tem fim. E por isso ele vive uma eternidade, duas eternidades, três eternidades, quatro eternidades, cinco eternidades, irmão. Tem como você viver uma eternidade? Não, mas Deus tem. Isso faz Deus Deus. E aí você vai pegar várias vezes o próprio Senhor, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, dizendo: eu estou dizendo o que vai acontecer no futuro, para que quando acontecer, vocês sabem que eu sou Deus. Porque o único que sabe o que vai acontecer é Deus, porque Deus está fora do tempo. Toda a criação está dentro do tempo. E o Criador está fora do tempo. Então, o que faz Deus, Deus? O tempo. Você entendeu? E aí você vai ver que todas as deidades, se a gente vai ver em todas as culturas, vai ter um Deus que é o Deus tempo. Então, para todas as civilizações, existe um Deus chamado tempo. Então, para os romanos, Cronos e Kairos. Cronos e Kairos eram eram os deuses de Roma, da Grécia, que é Cronos, aí a gente vai ver Moloque, quer dizer, Moloque não, Jano, quer dizer, Janos era para o romano e Cronos acho que era para os gregos. Então você vai ver que em todas as civilizações existe, não é existe, o tempo é um deus, é uma pessoa, entendeu? O tempo é uma pessoa, é um ser. E aí a gente viaja na maionese aqui que a gente pode ir até amanhã, mas o nosso questão aqui é ano novo. Vamos lá, só ler o que vocês estão escrevendo aqui para a gente voltar aqui. Hum, Nesse caso aqui, irmãos, né, que eu estou lendo aqui, é uma pergunta, as pessoas nos felicitam. Meu irmão, eu não tenho problema, vai feliz ano novo. Você vai na onda, mas é óbvio que eu não tenho. Lembra, não é o que eu falo, é o que eu creio. Por favor, de boa. Né? Eu não cumprimento partindo, mas se alguém me cumprimenta, mando um feliz ano novo lá. Né? Mas o que a gente tem que entender é a minha consciência do tempo que eu estou vivendo. Não é esse. Hum, Acabando com o culto de Réveillon de muita gente, hein? Ah, todo mundo já comprando a roupa branca, dia 31. Hum,
As roupas que os sacerdotes usavam. Não, veja só. Volto de novo dizendo. As roupagens sacerdotais de linho, ele vinha a questão de pureza. Entenda. Mas entenda isso daqui lá para os tempos que eles tinham que tipificar nas suas roupas e nos seus costumes a pureza. Hoje a nossa pureza está interior. Por exemplo, se você hoje vai para a questão rabínica, eles vestem preto, todo de preto, porque vai falar do luto, vai falar de tudo. Então, assim, se a gente for ver assim, se você pegar todo o rabino hoje, é, é interessante, né, que a gente passou por uma. No domingo, a gente passando por um lugar, estava quer dizer, no sábado, uma comunidade judaica passou por um bairro, né, é, de Zurique, de judeu. Irmão, é muito engraçado. É uns baita chapéus, parecia uns ninhos de pomba, assim, uns trem bem coisado, trança, aquela coisa toda, todo de preto. Entendeu? E aí, preto fala de morte, de luto, preto fala. Então hoje a roupagem, ela não é o chamariz, mas pro culto espiritualístico, ou seja, para invocação de entidade, a roupa tem tudo a ver. Então, não podemos ver o culto levítico como uma base hoje do nosso culto, porque vai mudar a estrutura. Bora lá. Então, continuamos aqui. Vamos continuar aqui a questão de Cronos. Olha que interessante. Vou colocar aqui janeiro. 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 Ó, janeiro. Janeiro é o mês total, é compositor, provém do nome latim januário, 11º mês do calendário de Luma Pompílio, o qual era uma homenagem a Jano, deus do começo da mitologia romana, que tem duas faces, uma olhando para trás, a gente daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Júlio César estabeleceu que o ano deveria começar na primeira lua nova, após o solstício de inverno, no hemisfério. Na ocasião, do início e tal, beleza. A igreja dedicava o primeiro mês, janeiro, a Santíssimo Nome de Jesus e a paz mundial. Por quê? Veja só, Tamuz, que a gente sempre fala que é o falso Jesus, é nada mais do que Jano. Lembra por quê? Um dos nomes de Jesus, Pai da Eternidade. Quem era o Deus romano do tempo? Jano. Então associava Jano com Jesus. Então isso é uma referência. É... História. Janeiro é nomeado pelo após Janus, o deus do início e transição mitológica romana. Tradicionalmente, o calendário romano origina consistia em 10 meses, totalizando 304 dias, sendo o inverno considerado um período sem mês. Por volta de 300 e tal, os sucessores deveria adicionar os meses de janeiro e fevereiro. Eu vejo Tammuz como Jano. Isso aí é uma questão minha, viu? Tá. De modo que o calendário cobriu lá, vai embora, sempre de pipó. Hum, deixa eu só pegar uma citação aqui que eu acho muito interessante.
Várias datas festas cristãs foram usadas para o Ano Novo na Europa durante a Idade Média, incluindo 25 de março, festa das Anunciações, e 25 de dezembro. No entanto, o calendário medieval ainda era exibido, o calendário e tal. Gente, eu esqueci o nome do autor. Um escritor bem famoso. Escritor não. O... Jesus. Era um dos pais da igreja. Santo Agostinho. Vamos ver se eu acho aqui a citação dele. Porque tem uma citação dele que ele mesmo fala, que é o Deus das portas, né? Ou seja, há uma citação dele mesmo dizendo sobre isso, mas eu não vou achar aqui não. Mas de boa. Vamos lá. Vamos ver quem que é Jano. Nós temos, então, a imagem de Jano, isso daqui. Hum, Beleza. Esse daqui, esse aqui tá muito coisadinho. Aqui. Então, essa era uma imagem atribuída a ele. Vamos ver se tem aqui. Aqui. Essa daqui. Ou seja, é uma entidade, veja que a Lua está aqui em cima, né? Sempre vai ter a Lua e o Sol. É, nós vamos ver um olhando para frente, outro olhando para trás. Porque isso simboliza o quê? O que é, então, essa passagem ou a festa de Ano Novo? É dado a homenagem a ele por quê? Porque entendia que esse ser, que é o tempo, ele olha para trás, que é o passado, e ele olha para frente, que é o futuro. Então é como a festa de Ano Novo, gente, nada mais é do que você pagar o pedágio para Jana. Entendeu? Você pagar o pedágio. Por que pagar o pedágio? É aquele negócio assim, cara, eu vou celebrar para ver se ele vai liberar, porque olha, olha pra você ver, o olhar para trás, não tá aparecendo a imagem pra vocês, não? Tá, veja só coisar aqui e negociar de novo. Pronto. Veja só isso aqui. O olhar para trás, ele tá com o cajado, ou seja, é como que julgando o que já aconteceu, o cetro. Agora, o olhar para frente está com a chave, ou seja, aquele que abre ou fecha. Por que era dado ou celebrado a ele? Porque é como assim, pedindo permissão e pedindo para que ele abrisse o nosso futuro. Entendeu? Tipo assim, libera o nosso futuro. Eu tô te homenageando aqui para que eu tenha um futuro liberado. Então, a festa de Jano, a festa dedicada a ele era isso. Abençoe mais um ciclo. Então, a festa de sábado e a festa de janeiro, que é a transição de sábado para domingo e de dezembro para janeiro. Ele vinha como uma homenagem. Vou começar uma nova semana, eu vou começar um novo ano, ou eu vou começar qualquer outro projeto. Ele era invocado, porque era como que ele tem a chave para liberar o que eu preciso de um tempo de prosperidade. Então, o que que nós vamos ver? Mais uma vez, então, nós vamos ver aqui. A festa de Réveillon não é uma festa cristã. Ah, mas eu vou profetizar, apóstolo, meu ano novo. Irmão, eu vou para um lado mais lógico. Sabe quando eu parei de fazer isso? Não é nem quando eu comecei a entender isso.
Eu entendi o seguinte: plantio e colheita. E você não planta num dia para colher num outro dia. O único que fez isso foi o João do Pé de Feijão. Ele jogou fora 3 sementinhas e quando ele acordou tinha uma árvore que dava no céu. Um único na história. O restante, meu irmão, nunca eu vi alguém que plantou e no outro dia colheu. Então veja só, o ano inteiro você fez coisa errada. Aí você vai lá no dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, passa 2 horas na igreja falando que você está profetizando o teu ano novo, você vai colher tudo de bom. É hipocrisia. É hipocrisia das grandes. Porque passou o ano inteiro, vamos lá, o ano inteiro foi infiel, avarento, desviado, desconectado, não orou, não jejuou, não fez nada, não plantou nada, não estudou, não trabalhou. Aí você diz, mas esse ano, meu irmão, eu vou na igreja de roupa branca amarela, vou dar uma oferta, vou passar de joelho no dia 31 de janeiro, às 23h59, o senhor vai ver eu passando o ciclo anual, pronto, o passo de mar já aconteceu. Você é abençoado. É hipocrisia, gente. Na verdade, o que eu planto é o que eu colho no outro ano. Quer dizer, o que eu plantei é o que eu colhi. O que eu plantei é o que eu colhi. É estação. Se eu planto, eu colho. Se eu não planto, eu não colho. Então, só nisso daí eu já tinha parado. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, irmão, vamos parar com essa palhaçada aqui na igreja, porque não adianta você ficar aqui. Vocês passaram, eu comecei fazendo isso, gente. Vocês passaram fazendo raiva o ano inteiro na gente, aí eu venho aqui no dia 31 de dezembro e vou falar assim, eu tô abençoando vocês, vai dar tudo, não tô abençoando não, vocês passaram o ano inteiro fazendo raiva. Então para com isso, vamos consertar esse negócio aqui. E aí quando a gente começou a mudar, e aí que eu fui entender da batalha espiritual. Peraí, vamos entender esse negócio aqui. Porque aí que eu começo a mostrar para vocês sempre. O que é? É mostrando isso aqui. Gente, vamos lá. Vamos ver a origem de tudo isso. Por que a gente faz isso? É tradição, mas da onde nós recebemos essa tradição? Porque eu não consegui ver isso na Bíblia. Aí a gente vai ver que tudo está ligado ao paganismo. Tudo. A gente é mais católico, apostólico, romano do que a gente pensa. A gente tem muito. A gente só trocou o lugar de missa. O restante é quase tudo igual. Você entendeu? O restante é quase tudo igual. Né? Não estou aqui nem falando mal da Igreja Católica, né? Nem estou falando. Eu estou falando assim que a gente preservou muito das tradições romanas dentro da nossa igreja. Nós que dizemos ser protestante, que estamos protestando contra as práticas da Igreja Romana. Mas a gente carrega muita coisa deles. Muito, 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 muito. Entenderam, irmãos? Ficou claro? Então, conclua aqui o ano novo. Veja só, conclusão do ano novo. Então, como o, o Natal, aqui nós concluímos. É, sim, vamos lá, irmãos. E as pessoas que pedem chegam no seguinte, sim, por quê? Porque profetizam, ofertam e trabalham em cima. Se você parar para pensar, né, eu conquistei. Sim, porque a pessoa passou orando, porque a pessoa buscou isso, porque a pessoa plantou, porque a pessoa fez. Você entendeu? Dá testemunho. E não precisa nem ser o final do ano. Gente, entenda isso daqui. O que eu estou dizendo não é que não funciona. Funciona. Mas eu te pergunto, é cristão? Não. Agora, vamos lá. Quantas pessoas foram lá e fez a fogueira santa? Quantas pessoas foram lá e foi lá no Pai de Santo? Quantas pessoas foram lá e fizeram um monte de coisa e funciona? Eu não posso associar bênçãos materiais com espiritualidade. Então, quantas pessoas recebem muitas bênçãos no meio de muitas coisas distorcidas que a gente faz? O Senhor pode ver primeiro o nosso tempo de ignorância, pode, mas o que nós estamos buscando agora é uma outra realidade. Quantas pessoas vão lá na praia, pula 7 ondinhas,
joga uma oferta para Iemanjá e todos os seus desejos estão cumpridos. Ah, entendeu? É óbvio que vai ter muito testemunho bom. É óbvio que muitos de nós conseguimos muitas vitórias. Mas se você parar para pensar, queridos, não foi uma vitória gerada em uma hora de oração no dia 31. Você vai ver que normalmente essas vitórias foram de pessoas que passaram o ano inteiro diante do Senhor, orando, regando, pedindo, trabalhando, né? Então, eu não atribuo isso a um propósito estabelecido. Agora, veja só, e se você fizer o propósito dos 12 dias para 12 meses, vai ser abençoado? Vai. Não precisa ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto de janeiro. Você pode fazer isso em março, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia de março, ofertar em cada um dia, dizendo: eu estou profetizando sobre os meus 12 meses. Nós usamos essa questão do janeiro porque nós entendemos que é um ano novo. Mas, de fato, diante do Senhor, para mim, se eu pegar hoje e dizer: irmãos, hoje nós vamos começar 12 dias aqui profetizando sobre os nossos 12 meses. Nós vamos trazer uma oferta diante do Senhor, nós vamos profetizar, nós vamos orar, nós vamos decretar em unidade, nós vamos fazer isso. Você acha que Deus não vai nos ouvir? Vai. Agora, o que eu estou dizendo é: nós estamos colocando diante do Senhor um propósito. Mas o que nós estamos dizendo aqui? Primeiro, essa festa, agora não vamos ver resultado, nós vamos ver agora como a gente começou. Essa festa é bíblica? Não. É uma festa cristã? Não. É uma festa que começou na igreja? Não. É uma festa que era celebrada pela igreja primitiva? Não. Era uma festa dada pela uma doutrina apostólica? Não. Essa festa é uma festa que começa no Senhor? Não. É uma festa pagã adaptada ao cristianismo. Ponto. Preciso manter? Aí é você. A gente só está dando, a gente não está dando uma palavra definitiva. A gente só está mostrando, tanto do Natal quanto do Ano Novo, aonde começou tudo isso. Agora, estamos aqui a um outro ponto. De fato, queridos, já percebeu que muitas vezes nós fazemos tudo isso e sempre estamos enrolados, patinando em alguns pontos? Entendeu? E a gente vai entender que o desenrolar de muitos pontos, ele tem a ver quando nós entramos no ciclo certo. Então, é o de se pensar. Entrar no ciclo certo e entender que tempo não está ligado à salvação e nem resposta de Deus, mas tem a ver com frutificação. O ciclo de frutificação. É a maneira de frutificar e não só de receber uma bênção. Então, o que nós estamos trazendo aqui é: precisamos entender que o nosso ano não começa nesse tempo. Biblicamente, não. Agora, se eu quero entrar nisso, eu não vejo que você vai estar perdendo a tua salvação. Não tem sentido, né? Ah, eu vou perder minha salvação. Não. Ah, Deus não vai me ouvir? Deus me ouve em qualquer momento que eu pedir. Agora, o que nós entendemos é que só começa um ciclo novo na minha vida no começo. Isso eu tenho certeza. Porque, biblicamente, Deus não começa novas estações se não for no começo de todas as coisas. No começo é no começo do primeiro mês do calendário dele e não no calendário dos outros. Entendeu? Aqui a gente traz isso daqui. Amém? Ficou alguma dúvida? Sabe o que eu vejo, Juliana? Na verdade, eu vejo repetição de tempo. A pessoa fica sempre presa. Por mais que a gente fale que a gente está recebendo alguma coisa, você vê que a gente sempre fica andando no mesmo ciclo. Não sai do mesmo ciclo.
O ano começa, na verdade, assim, ele dá o start na Páscoa, né? O ano começa 14 dias antes da Páscoa. Irmãos, uma das questões do culto afro tem muita liberdade, é, é porque o culto afro, ele saiu de culto para cultura. Então, quando você tira de culto para cultura, você já não pode mais, você não é nem que não pode mais, você tem que ensinar aquele povo, porque é cultura. E essa é uma das maiores estratégias, irmãos, tornar um culto uma cultura. Então, esse tempo a gente estava na Bahia, né? Bahia é o que preserva muito a questão das raízes, né? E, por exemplo, como a gente tem Dia das Mães, Dia do não sei o quê, lá, né, o pessoal da Bahia aí pode falar, lá, o que as pessoas fazem? Dia de Iemanjá, aí as pessoas têm que vestir de Iemanjá, apresentar o que é Iemanjá, fazer todo o negócio lá, aquela coisa toda. Por quê? Porque é cultura, não é culto. Por isso que você pode falar mal de crente, você pode falar mal de tudo, você não pode falar mal da Umbanda, porque a Umbanda não é religião, a Umbanda é cultura. Então, contra a cultura, se você falar, é xenofobia. Você entendeu a estratégia? Cristão não, cristão é religião. Mas o culto africano não é. Quando você fala contra o culto africano, você não está falando do culto, você está falando do povo africano. Então é xenofobia. Então você não pode falar mal. E aí, se é cultura, você pode ensinar nas escolas. Agora, eu não posso ensinar a Bíblia, porque é religião, mas eu posso ensinar a cultura afro com todos os seus ornamentos e todas as suas oferendas e todos os seus rituais, porque não é ritual espiritual, é cultura. É muito bem bolado, gente. É muito bem bolado. Muito bem bolado. Tá. Não é fazemos ou não fazemos os 12 dias, né, irmão? Daí cada um decide. Se você, gente, entenda isso aqui. Se você quer profetizar, você quer fazer, eu não vou dizer, eu não sou talibã, entendeu? Eu digo o seguinte, eu gosto de pegar aquilo que eu vejo que é bíblico. Eu gosto de não perder tempo com algumas coisas. Então, eu creio que eu não vou começar o meu ano novo em janeiro. Meu ano novo começa no primeiro de Nissan ou Abib, meu ano espiritual. Agora, meu ano civil, não. Civil, a gente começa em janeiro, a gente está lá, né, fazendo todas as coisas, gerando todas as coisas, entrando tudo isso daí, é meu ano civil. Agora, meu ano de fé, projetos, entendimento, ele começa em março, abril. Nesse ano vai começar, acho que 1º de abril. Então, 1º de abril é a Páscoa, né? Vai começar aí meio de março. Então, é, meu ano começa ali. Então ali eu start, falo assim, ali é meu começo, minha largada. Entendeu? Então ali eu começo a gerar tudo. Então é isso que eu digo. Eu pego aquilo que Deus deixou para mim, porque ali vai manter a minha fé ativa. Por que que eu comecei a ensinar isso? Porque eu questionava o Senhor por que os avivamentos foram abortados muito cedo. Derramamentos poderosos de Deus foram se tornando secos ao longo do tempo. E aí a gente vai vendo aí onde o Senhor falou comigo acerca disso, por causa da cultura. Aí, aonde eu já contei para vocês, eu fui ouvindo o Senhor dizendo: volta para algumas coisas, volta para a doutrina apostólica, volta para o entendimento das festas. Se você restaurar tudo isso, você mantém o avivamento, você mantém vida, você mantém a tua vida cristã, se eu posso dizer, ativa. Você mantém vivo a fé dentro de você. Porque quando você pega o vinho, que é a fé, você pega ali o vinho novo do Espírito Santo e você vai contaminando com essas culturas, daqui a pouco o vinho se perde. Você contamina tudo. Então, como manter esse vinho ativo? Você tem que ter a embalagem certa. Imagina você tem
o azeite, vamos colocar o azeite. Mas aí a garrafa que você vai colocar o azeite está toda suja, toda contaminada, com todo tipo de contaminação. Perdi o azeite. Então, quando o azeite ele cai, que é o derramado do Espírito, sobre o recipiente que é nosso, cheio de tradições, cheio de culturas, daqui a pouco isso se perde, isso vai embora. Então é onde a gente aprendeu a entrar no ciclo de Deus. Então eu não entendo isso como religião, eu não entendo isso como ritual, eu entendo isso só como ciclo de vida, né? Então por isso que até um tempo eu parei de ensinar um pouco sobre isso. Se vocês pegarem aí, eu parei de ensinar um pouco porque as pessoas pegaram isso como religião. Gente, para mim não é religião, não é ritual. Festa bíblica, tempos e estações não é religião, não é ritual, é estilo de vida, é modo de vida, é contar os meus dias acessando primeiro memórias e portais do Senhor. Memórias como não deixar com que a eternidade do Senhor saia de mim. Ou seja, eu manter a minha fé ativa pelas memórias que o Senhor me traz. E dois, as portas da eternidade, que aí eu entro com as minhas ofertas, com aquela questão toda, entendeu? O dia de ofertar, quando eu ofertar, que oferta eu tenho que chegar diante do Senhor em cada data que o Senhor deixa isso para mim. É claro na Bíblia. Então isso é armas de prosperidade, não é religião. Por isso os judeus, que muitas vezes são ateus, são prósperos, porque eles só seguem o tempo certinho. Tempo disso. É interessante, né? Você chega lá, muitas vezes em Israel, você vai pegar lá, o cara acaba de sair do Shabat, ele vai fumar, vai dançar, vai prostituir, mas ele está seguindo certinho as festas, ele para, ele coisa, porque ele está dentro da cultura bíblica. E só o fato de você seguir isso já é liberação, já é bênção, né? Então veja, as festas bíblicas não traz salvação e nem te tira a salvação. Ele só libera bênçãos. Todo tempo, todas as estações, só libera bênção. É coisa de bênção. E traz para mim galardão. Agora, a questão de salvação, conexão com o Senhor, tem a ver com a tua vida com Ele. Aí é procedimento santo. É desviar do mal, é sair do mal, é se desviar da maldade, dedicar a tua vida ao Senhor. Aí é outra coisa. Amém? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Ou dúvida? A família não é crente, meu irmão. Chamou você para comer, vai comer, irmão. Coma. Mas não vai de. Assim, vai lá, vai comer, vai coisar, mas a questão é, como eu disse, lembra? Não faça nada de precipitado. Meu Deus, a partir de hoje, não me chama, é do Satanás esse negócio. Lembra o que eu disse? Muda a tua casa. E não agora. Muda ao longo do tempo. Tira essa cultura da tua família. E você não tira uma cultura com uma conversa. Você tira uma cultura com um ensinamento. Então, vocês têm aí, ó, 1 ano, 2 anos para ensinar a família. E esquecendo dessas datas, porque quem passa para os filhos são os pais. Vamos lá, quem que dá ênfase do Papai Noel? Não é o filho, é os pais. Que vai comprar, olha meu filho, vai dormir, que coloca a meia lá, porque o Papai Noel vai deixar o presente. Aí dá 7 horas da manhã, filho, meu Deus do céu, Papai Noel vem em casa, deixar o presente, ho, 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 né? Quem faz toda essa firula palhaçada é a gente. Então, se a gente não dá mais ênfase nisso, daqui a pouco o que vai acontecer? Isso vai sendo esquecido. Se você é um pastor de igreja, não queira chegar lá e falar assim, meu irmão, suspende o peru de Natal, né? Suspende. Não, vai com calma e vai começar a ensinar a congregação. Muita gente perde a ovelha aí. Porque imagina, você celebrou, você botava a árvore de Natal lá na igreja, o Papai Noel sentado no altar, né? E ho, ho, ho. E aí você chega lá e fala assim, meu irmão, a gente aprendeu que isso é tudo do diabo. Acabou. Você perdeu metade da igreja. Então o que você vai ter que fazer? Um trabalho agora de
tirar isso da cabeça do povo. Como? Ensinando. É ensinamento, gente. E daqui você vai gastar alguns dias para fazer isso. Então, o que que você começa fazendo? Vai devagarzinho, vai tranquilo, vai de boa, né? Aí, comer panetone, né? Mas já como agora, que tá na coisa. Ou come panetone depois do Natal, que aí já vai estar tudo na promoção. Dois por um. Entendeu? Então é estratégia, meu irmão. Então veja só. O que que a gente tem que fazer aí? Entrar dentro de estilo de vida. E você, gente, você tira, eu vou dizer exatamente isso, você tira da cabeça do povo. Eu falo pelos meus filhos. Não tem mais isso. Ai, pai, presente de Natal. Ai, tiramos da igreja. A igreja também, fazer, fala para a igreja hoje lá de Comodoro que a gente vai fazer festa de final de ano. Meu irmão, o povo surta, né? Por quê? Porque, gente, já, sabe, assim, saiu da gente. Mas como eu disse, já é quase 15 anos fazendo isso. 15 anos. Não é de agora. Então você tem que ir devagar. Aí vai lá, família, não vai de branco, vai lá no morro, né, tua calça jeans, vai lá teu negocinho, vai lá, come, brinca com o povo. O negócio é não criar expectativa. Termina aqui, né? O que que seria isso? Lembra de Amã? Naamã, perdão. Naamã, quando ele chega, ele fala assim, profeta, e agora? Essas mesmas perguntas vocês fazem para nós. Profeta, e agora? Eu sirvo o meu Senhor e quando ele for lá, e eu tenho que ombreá-lo quando ele se curva a Dagon, e eu vou estar no templo de Dagon, e agora? O que eu faço? Então, olha o seguinte, eu me dobrar, quando eu me dobrar diante do templo de Dagon, eu não estou adorando Dagon, eu estou adorando o meu Senhor. Você entendeu? Então, Naamã, ele sai convertido, mas ainda ele tinha que servir o rei dele. E o Senhor entendia isso. Quando ele estava lá no templo de Dagon, isso aqui que é óbvio que não é levar para nós como uma cultura, mas tem coisa que a gente não tem o que fazer, gente. Imagine, se eu sou o chefe da casa, eu não vou fazer isso para os meus filhos. Eu não vou promover porque senão os meus filhos vão ficar com raiva. Não, eu não vou promover. Agora, se eu tenho que estar, quando eu estiver lá, eu já não estou na mesma expectativa. Minha expectativa não é essa. Eu entendi que aqui não tem nada de novo, aqui não tem nada de Natal, aqui não tem nada de Jesus. Então eu entro revestido. Olha, eu estou entrando nesse tempo, o Senhor me reveste. Eu estou aqui não porque eu tenho, eu não estou aqui porque eu estou crendo nisso. Eu estou aqui porque eu tenho entendimento. E agora, Senhor, me dá força para começar a mudar essa situação. E aí a gente vai plantando para um outro tempo, arrancando. Então, assim, eu não promovo, mas se eu precisar estar, eu estarei. Mas eu não promovo mais isso. Não vai ter a minha promoção nisso. Ora, sempre orando. É sempre orando. Só ora e de boa. E você vai mudando estilo, vai mudando estilo, vai mudando estilo. Daqui a pouco você vai ver que. Gente, muda e você nem vê. Você muda e nem vê. Nem vê. Você já está desconectado. A gente já está tão desconectado disso daí. Por exemplo, eu particularmente não celebro nenhum tipo de festa do calendário gregoriano. Nada, 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 nada. E a gente não faz isso, mas nem por vontade. A gente já não faz isso daí até mesmo por já vivência, estilo de vida. Isso, eu vou dizer, é até ruim para os meus negócios, né? Porque velho, quem é comerciante sabe disso. As datas comemorativas são as datas mais negociadas que tem, né? Mais negociada. Então todo mundo se prepara para datas comemorativas. Tem empresa, a gente nem lembra, nem pensa nisso.
Nem pensa nesses negócios. Ah, chegar dia da mãe, ah, chegar. Para nós é um dia normal. Então, até pra gente, como diz, a gente até perde dinheiro por causa disso. É porque a gente não se prepara, né? E passa muito batido para mim, porque já saiu de dentro de mim. Completamente saiu de dentro de mim. É pra você ver, a gente nem, né? E é complicado. É complicado porque a gente vive algumas coisas, a gente vive dentro de um mundo assim, né? E aí você se desliga disso, você vira um peixe fora d'água. Não tem nem como assistir, não assistir filme de Natal, né? Se ligar a televisão agora, é o amor de Natal, é o encontro de Natal. Esqueceram de mim 45, né? Imagina. Só quem nunca lembra de esquecer de mim até hoje. É, a gente fecha a loja, né, em tempo de festa bíblica, o povo não entende nada. Imagina como que é a situação. Amém, queridos? Finalizamos aqui. Depois eu vou transcrever isso aqui, fazer que nem o outro lá, acrescentar lá. E a gente vai fazendo. A gente, em nome de Jesus, vai entrar no livro. Eu creio que a gente não tem mais. Acho que não tem mais nenhuma festa, né? E aí, quando for chegando perto das festas normais, a gente vai falando dessas festas culturais, trazendo o entendimento do que é isso. E aquele negócio, irmão, não onde começou. É só uma questão natural? Tem um cunho espiritual? Então, o que a gente quer fazer é isso daqui, ó. Tem um cunho espiritual? Se tem um cunho espiritual, qual é? Por quê? Por que que começou isso? Vale a pena a gente manter essa tradição? Entendeu? Vale a pena? Nós, como cristão, manter isso daqui ativo? Então, veja, uma cultura só fica ativo se alguém mantê-la ativo dentro de uma geração. O que é uma marcação de tempo? Já para eu pensar nisso? O que é uma marcação de tempo? É eu chegar para os meus filhos e ensinar isso todo ano. Então eu estou mantendo ativo. Eu estou acendendo a vela naquele altar. Eu estou colocando oferta naquele altar. Porque todo ano eu vou lá e ensino essa tradição. Ensino como? Com uma prática, com um símbolo, com um ritual. Aí eu pergunto, como mudar isso? Parar de alimentar esse altar. É natural, você não precisa nem, às vezes, meter o pé. É só parar de dar oferta para esse altar, que esse altar vai morrer de fome. Entendeu? Só parar de dar comida para ele. Vai falar dos aniversários depois. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã. Shalom, shalom.